Boa noite para todos vocês que estão nos escutando, nos vendo aqui no canal, né, do Centro Espírita André Luiz. É uma imensa alegria a gente estar aqui hoje reunido para fazer uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, né? Mais uma reflexão, nós que estamos tão saudosos da sua presença, né, do seu acolhimento, da sua amorosidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das parábolas do Mestre, né, a parábola do grande banquete. Mas antes da gente iniciar essa reflexão em torno do Evangelho de Jesus, eu queria só fazer um convite a todos vocês, né? O Centro Espírita André Luiz, eles têm um projeto SOS Comunidade de Maceió, onde eles estão arrecadando mantimentos, né, material para ajudar as comunidades carentes. Então, quem puder, nesse momento que nós estamos vivendo, que já é um momento bem turbulento, né, muito doloroso para muitas famílias que não sabem de fato como seguir nesse caminho, vocês possam ali dar uma olhada no link que está aí na tela e poder contribuir de qualquer forma, qualquer ajuda serve, pode ser em dinheiro, pode ser de repente entrar em contato com o pessoal do grupo para poder saber como é que vocês podem contribuir. A nossa oportunidade é aí de fato colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo na teoria. E antes da gente falar um pouco sobre as nossas reflexões, eu queria convidar todos vocês a elevarem o pensamento ao alto, para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em coração, embora cada um em suas casas, reunidos em pensamento em torno do Evangelho do Mestre, ter a oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse momento tão significativo, tão importante, agradecer ao Mestre, agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada de fazer a nossa contribuição. Agradecendo toda a equipe espiritual que nos envolve, a toda a equipe de trabalho do Centro Espírita André Luiz, que nos acolhe, que nos fornece a possibilidade de estar sempre em contato com essas reflexões do Mestre Jesus. Que esse momento possa acalentar os nossos corações e aqui nas nossas casas nós possamos permitir a entrada do Mestre para que nos dê o roteiro seguro do seu Evangelho. Que assim seja. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o grande banquete, né? Essa é uma parábola que a gente vai encontrar tanto em Mateus quanto em Lucas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, foi trazido o grande banquete de Mateus. Mateus com umas pinceladas de Lucas, né? Lá a gente vai encontrar sobre o título Festim das Núpcias. Essa é uma parábola muito interessante e eu preferi trazer a versão de Lucas porque eu acho, para mim, ela é mais didática, né? Para mim ela foi mais fácil de compreender pela versão de Lucas, mas não impede de a gente tentar trazer essa reflexão para Mateus. A gente vê que tem uma diferençazinha entre uma parábola e outra. Alguns exegetas dizem que Mateus trouxe um trabalho autoral ali também na parábola, mas o significado é o mesmo. A essência dessa parábola ela é a mesma. Então, a gente vai trazer um pouquinho da parábola de Lucas e vamos tecer esses comentários. Lembrando que sempre, quando a gente faz a reflexão em torno do Evangelho de Jesus, necessário é que a gente volte ao tempo e ao lugar. Como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, Kardec fazendo o seu apontamento, dizendo que Jesus falava conforme o tempo e os lugares. E é necessário, portanto, que a gente volte àquele contexto para tentar entender em essência aquilo que Jesus tentou nos colocar, tentou falar ali aos corações, apresentar ali para a gente entender em profundidade, sair da periferia dos nossos estudos e adentrar um pouco mais para saber qual foi a essência do pensamento de Deus, qual foi a essência do Evangelho do Mestre Jesus. Mas vou ler um pouquinho a parábola inteira e aí a gente destrincha um pouco, pouco a pouco, essa reflexão. Lucas diz assim: ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E ele lhe disse: um homem certa vez deu um grande banquete e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora do banquete a dizer: vinde, porque tudo agora está pronto. Mas todos igualmente começaram a apresentar desculpas. O primeiro lhe disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpes. E outro lhe disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, peço-te que me desculpes.
E um outro disse: casei-me com uma noiva e, portanto, não posso ir. Assim o servo voltou e relatou isso ao senhor. E então o dono da casa, irado, disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse: Senhor, o que mandastes foi feito, e ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos e sebes e compele-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foi convidado provará do meu banquete. Na versão de Mateus, a gente ainda visualiza a túnica, né? A túnica nupcial. Aquele que que não estiver vestido com a túnica nupcial, ele não deveria estar ali no banquete. A lógica, tanto de Mateus quanto de Lucas, é em essência a mesma, e a gente vai entender o porquê. Então vamos lá para a parábola. Ele inicia dizendo assim: ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Veja, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, quando ele começa com comensais, quem que eram os comensais? Eram aqueles que estavam reclinados com o mestre para fazer as refeições. Em todas as passagens evangélicas, a gente visualiza ali várias passagens falando sobre o ato de comer. Os exegetas fazem o questionamento: será que existia uma mesa? Será que não existia uma mesa nesse banquete? Por quê? Porque o banquete, a figura da mesa, ela representa uma riqueza. Essa riqueza que estaria relacionada com a divindade, a riqueza de Deus, né? A riqueza que estaria colocada ali para os escolhidos ao banquete, que seria o banquete do fim dos tempos, o banquete da salvação. Tanto é que a mesa, fisicamente colocada no Evangelho, só é citado 4 vezes nos Evangelhos. Então, os comensais eram aqueles que estavam reclinados à mesa ali com Jesus. E eles dizem: bem-aventurados aquele que comer pão no reino de Deus. Por quê? Porque existia ali na comunidade daquela época a ideia de que o banquete era exatamente a figuração da comunhão com Deus. E aí esse comer pão com Deus seria a representação de um último grande banquete, o banquete messiânico dos últimos tempos, dos fins dos tempos. Tanto que na comunidade de Queirã, a gente vai ver que esse banquete ele está intimamente ligado com a vinda de Messias. Só que eles tinham o Antigo Testamento, né, a cultura da Palestina do primeiro século, tinha a ideia de que algumas pessoas poderiam participar desse banquete. As pessoas que participariam desse banquete seriam os escolhidos. E apenas 3 categorias ali poderiam adentrar. Seria convidado para estar em comunhão com Deus no final dos tempos. Seriam os sábios, os inteligentes e os perfeitos. Quando a gente pega ali a obra O Governo Messiânico, a gente visualiza que tem uma categoria que é exclusa, que não estaria colocada ali nesse grande banquete, nessa comunhão com Deus. Quem seriam? Os gentios. Quem que eram os gentios? Os estrangeiros de fora. Então apenas os judeus, os hebreus, os primeiros escolhidos é que estariam ali aptos a estar em comunhão com Deus nos fins dos tempos. E uma outra categoria que estava exclusa, além dos gentios, eram aqueles que tivessem qualquer tipo de deficiência. Então lá no governo messiânico a gente vai ver o ferido em sua carne, ou paralisado com seus pés, ou mãos, ou coxo, ou cego, mudo, surdo, ou ferido em carne com uma mancha visível. É importante que a gente faça essas reflexões iniciais antes que se inicie de fato a Jesus a contar essa parábola, porque há um pano de fundo. Era um pano de fundo naquela época que apenas um número restrito de pessoas poderia comungar com Deus. Só esses, segundo eles, seriam os salvos, né? E aí Jesus traz uma parábola que vem de encontro com aquele pensamento da época, onde ele permite que a sua palavra, o seu evangelho, a comunhão com Deus não se dê para um grupo pequeno de pessoas, mas que esse evangelho, essa comunhão com Deus, ele estaria ligado a toda a humanidade.
Então a gente vê nessa parábola que existe um banquete com os patriarcas. Alguns rejeitaram esse caloroso convite. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente visualiza que a explicação que nos é dada por Kardec é que esses rejeitados do convite seriam os hebreus, que foi o primeiro povo, né? O primeiro povo que publicamente colocou ali a ideia do monoteísmo, a crença num Deus único. Então estes foram os primeiros escolhidos, mas foram os primeiros escolhidos que, em virtude do egoísmo, do orgulho, em virtude das questões materiais, acabaram se desviando e rejeitaram esse convite de comunhão para com Deus. E é engraçado também que essa parábola de Lucas, do grande banquete, ela é colocada no capítulo 14, mas no capítulo anterior, no capítulo 13, ele vem falando de uma outra categoria de pessoas que estariam nesse banquete, ou que julgaria dever estar nesse banquete, mas acaba sendo rejeitado. Não à toa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o capítulo seguinte, o título seguinte do festim de núpcias, é exatamente o título da porta estreita. Essa porta estreita que é o capítulo anterior, o capítulo 13 de Lucas, onde ele vem falando, e aqui eu trago só um trechinho, quando ele diz assim: e quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos deles. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Olha que interessante, a proposta de Jesus, a proposta da codificação, Kardec colocando exatamente essa proposta de que muitos ali julgam estar aptos a entrar no reino, a participar daquela comunhão de Deus, naquela comunhão do banquete, se julgam estar aptos por serem os escolhidos, por estarem numa categoria especial, mas por praticarem a iniquidade, ali não conseguem entrar. Então isso também é colocado como pano de fundo dessa parábola do grande banquete. E ele diz: virão Abraão e Jacó, virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, o Evangelho de Jesus, a comunhão com Deus, ela é colocada para toda a humanidade. Então os convivos ou os convidados, né, eles vêm dos quatro cantos da terra. E aí continua a parábola dizendo: e ele lhe disse: um homem certa vez deu um grande banquete e convidou a muitos. Aqui Jesus iniciando ali a sua parábola. E enviou o seu servo na hora do banquete a dizer: vinde, porque tudo agora está pronto. Mas todos igualmente começaram a apresentar desculpas. Veja, vinde, porque tudo agora está pronto. Existia um costume na época que quando se fazia um grande banquete, necessário é que se fizesse um duplo convite. Então o que eles faziam? Eles enviavam um servo para as pessoas, e isso era muito importante que ocorresse, numa época que não tinha tecnologia, não dava para ligar, não dava para mandar um WhatsApp, e o que é mais importante, não tinha geladeira para conservar alimento, né? Então era feito um duplo convite. Primeiro eles enviavam um servo, o servo ia no dia anterior à casa dos convivas para fazer o convite do banquete. E eles diziam: olha, eu vou participar do banquete. Ele fazia uma lista. E aí o servo retornava à casa do Senhor sabendo quantas pessoas iriam participar daquele banquete. Diante dessa informação, o Senhor mataria o animal apropriado para aquela quantidade de pessoas. Então, se fosse uma quantidade, por exemplo, de 2 a 4 pessoas, eles matavam de 1 a 2 galinhas. Se fosse uma quantidade de 5 a 8 pessoas, matava-se um pato. Se fosse entre 10 a 15, matava-se um cabrito. Entre 15 e 35, matava-se uma ovelha. E se fosse uma quantidade maior de pessoas, ou até a comunidade inteira, matava-se um bezerro cevado. Então,
Percebam que isso era muito importante. Ele pegava-se uma lista e quando o alimento estava pronto, e é importante que, por exemplo, se matasse um bezerro cevado, fosse uma quantidade muito grande de pessoas, ele não era colocado em espeto, ele era cortado em pedaços e assado em fornos de pão. Isso demorava um tempo, que normalmente se está pronto no cair da noite. E aí no cair da noite, quando o alimento está pronto, volta o servo para o segundo convite e diz: vinde, porque tudo agora está pronto. E aquele momento não, está pronto, está tudo pronto para o banquete, estamos aguardando só a sua presença. Vinde. Isso é importante porque há uma representação muito significativa nisso. Quem que era o primeiro servo, o primeiro convite? O servo que foi, no primeiro momento, a gente pode trazer aí, como coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros profetas. Os primeiros profetas vieram exatamente para fazer esse convite primeiro. Olha, o banquete está se aproximando, há uma possibilidade de comunhão para com Deus. Você vem? E a pessoa diz: não, eu vou sim, com certeza. E no momento que se apraz, no momento que vai chegando essa oportunidade, a oportunidade de colocar em prática essa aceitação do convite, aí começam-se as desculpas. Isso tem muita proximidade com a nossa existência, né? A gente visualiza, por exemplo, os convites que nos são feitos diários. A gente vem no centro espírita, a gente participa dos grupos de estudo, a gente participa das doutrinárias, o convite é feito, mas quando a gente coloca o pé lá fora para a vida real, no momento em que o segundo convite ele é colocado nas nossas mãos, muitas vezes a gente coloca, se retrai, né? A gente acaba rejeitando por desculpas, muitas vezes fajutas, para não concluir esse segundo convite. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou aceitar esse segundo convite, mas não é por mim não, é porque de repente eu não tenho condições agora, porque eu tenho algo muito importante, não, porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso viajar o mundo e ainda não estou preparada agora para fazer um processo de resignação, para enfrentar melhor as dificuldades, para auxiliar o meu próximo. O segundo convite é que nós temos dificuldade efetivamente de fazer a conclusão, de assumir esse compromisso com Deus, de assumir esse compromisso com o Mestre Jesus. E aí eles começaram a apresentar desculpas. E essas desculpas nunca foram tão atuais. Ele diz assim, o primeiro ele disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Veja, comprar um campo numa época em que a terra era extremamente significativa, aliás, ela era mais importante do que o próprio dinheiro. As terras eram muito importantes na Palestina do primeiro século. Numa época onde, quando você fazia, por exemplo, a compra de uma propriedade, era importante saber exatamente o que se tinha naquela propriedade. Então a pessoa ia lá e visitava a terra e sabia quantas cisternas tem na casa, quantas árvores, quantos animais, se tinha algum tipo de propriedade, porque tudo aquilo fazia parte do contrato de compra daquela propriedade. E as pessoas, pela tradição oral que se tinha, costumava saber, inclusive, o fator humano, né? Por quantas gerações aquela propriedade passou, se ela teve, se ela é ou se não é fértil, de quanto se produziu durante os anos. Então é algo muito importante, não é algo que se faça de um dia para a noite. Sobretudo naquela época, onde as propriedades férteis eram poucas e a população estava cada vez mais crescente. Não era algo que se fizesse de um dia para a noite. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, não dá para você acordar, por exemplo, num dia como hoje e dizer assim: olha, eu acho que eu vou vender a minha casa. E aí no domingo a casa já está vendida. Não é uma coisa que se ocorre de um dia para o outro. Todos os trâmites legais, né? Tudo que se precisa para que tenha um comprador, a pessoa ache, ela goste, ela queira fazer, faça a transferência de domínio, de propriedade, não é algo fácil de se ocorrer. Então, em verdade, esse primeiro que traz essa desculpa para não aceitar o segundo convite, porque o primeiro ele havia aceitado, ele está, em verdade, dando uma desculpa deslavada para não aceitar esse convite. É como se ele dissesse assim: olha, eu acordei hoje e liguei e comprei uma propriedade, eu não sei nem onde é, eu não sei onde é quem são os vizinhos, eu não sei qual que é o bairro, e agora eu estou indo lá vê-la. Se a gente escutar alguém dizendo isso, certamente nos parece loucura dessa pessoa. Em verdade, esse rapaz ele está dizendo ao Senhor, ou através do servo, dizer assim: olha,
essa propriedade, esse bem material, ela é muito mais importante do que a minha amizade contigo, do que o meu relacionamento contigo. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente dá muito mais valor às questões materiais do que a nossa comunhão para com Deus. A gente corre todos os dias, de um lado para outro, em busca de coisa nenhuma, quando nós deveríamos passar mais tempo na nossa reflexão, trabalhando mais, servindo mais no Evangelho de Jesus, servindo mais para essa comunhão final para com Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas Alana, pode ser que ele estava ali, e ele estava tentando ali, já estava fazendo esse tipo de reflexão, de venda, né? Já há algum tempo. E naquele momento, ele poderia ter dito assim, não, mas a pessoa me ligou agora e eu preciso ir agora. Veja, como o banquete ele é feito no cair da noite, né? No finalzinho da tarde, início da noite. Então, o que ele passou o dia inteiro fazendo? Por que ele só iniciou aqueles preparativos, a viagem só durante a noite? Ou melhor, por que ele, se sabia que estava fazendo esse tipo de transação, por que aceitou ali o primeiro convite? A única forma dele se salvar disso e ter uma justificativa plausível para a recusa do segundo convite para o banquete, se ele dissesse assim, olha, faz meses que eu estou negociando e de repente o proprietário insistiu que a gente feche essa noite. Mas não é essa a resposta que Jesus traz na parábola. Ele apenas diz, eu preciso ir vê-lo, peça que me desculpes. E Jesus continua, e ele diz assim, e outro lhe disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. O que eram as juntas de bois? Era um conjunto de 2 bois que eram ligados um ao outro, que deveriam andar em harmonia para poder levar o arado. Essas juntas de bois, elas eram vendidas em 2 situações. A primeira situação era no mercado. Então, eles levavam a junta de boi para o mercado, que normalmente tinha um espaço, um campo, para que as pessoas pudessem experimentar os bois. E era muito importante fazer essa experimentação antes da compra, porque se os bois não seguissem ali em harmonia, dificultaria todo o arado. Então, a primeira era colocar ali nos mercados para que se faça a experimentação das juntas de bois. A segunda é que um pudesse dizer para o outro, disse para um amigo, e como a tradição era oral, um ia dizendo para o outro, que ia dizendo para o outro, e eles iriam ali marcando na casa do proprietário das juntas de bois para ali experimentar. Mas essa experimentação sempre se dava antes de qualquer compra. Ninguém comprava uma junta de boi e só depois experimentaria, porque poderia ser um dinheiro gasto em vão. Se a gente fosse transportar isso para os dias de hoje, é como se a gente pegasse, por exemplo, um carro e dissesse assim, olha, eu não vou poder ir para o teu jantar hoje, porque eu comprei um carro por telefone, e esse carro que eu comprei por telefone, eu não sei qual é a marca, ou qual é o ano, se ele está em bom estado, eu só comprei por telefone e eu vou lá ver se o carro presta. Nos parece um pouco de loucura, né? A mesma coisa, as pessoas que estavam ouvindo ali Jesus não conseguiriam acreditar que a pessoa estaria experimentando a junta depois após ter comprado elas. Em verdade, esse rapaz que dá essa desculpa deslavada para o servo, ele está dizendo assim, sobretudo quando a gente percebe que naquela época a tradição dizia que os animais, eles eram impuros. Então, se eles eram impuros, ele está dizendo ali ao Senhor, olha, esse animal que é impuro, ele é mais importante do que o meu relacionamento com o teu Senhor, né? Essa comunhão, de ter essa comunhão, de ir ao banquete, isso é muito mais importante do que a minha comunhão com o teu Senhor. E aí vai para o terceiro, também uma outra desculpa. E ele diz, e o outro disse, casei-me com uma noiva e, portanto, não posso ir. Esse não pede nem desculpas, né? Porque os outros 2 primeiros desculpas ainda pede. Esse não pede nem desculpas. Ele diz, olha, eu casei com uma noiva e, portanto, não posso ir. Aqui a gente pode dar até o benefício da dúvida. A gente pode pensar, mas ele casou com uma noiva? Certamente esse casamento não se dava no mesmo momento do banquete, né? Até porque as aldeias, as comunidades daquela época não suportariam 2 festividades na mesma data. Então, a gente pode entender que ele casara-se há pouco tempo, né? Com a sua noiva. Mas tinha uma tradição naquela época que as pessoas, os homens, eles não tinham o hábito de falar
publicamente sobre a mulher. Era algo ofensivo. Tanto é que se, por exemplo, um homem viajasse, se caminhava, né? As viagens eram feitas a pé ou a cavalo. Então, quando o homem queria mandar um recado para alguém da sua família, e na sua família só houvesse mulheres, ele endereçava esse recado a um futuro filho, um filho que ainda iria nascer, um filho que ainda nem foi gerado, mas para se notar que como era ofensivo falar diretamente, como expor publicamente a figura feminina. E ele deixa muito bem claro quando ele recusa aqui esse banquete. Ele traz a figura feminina, dizendo ali ao servo de que esse relacionamento, olha, a minha relação pessoal com essa mulher é mais importante do que esse meu relacionamento com o teu Senhor. E é interessante isso, porque a gente consegue visualizar que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente dá razão, a gente dá vazão, a gente prioriza todas as questões outras para fazer do que fazer esse processo de comunhão para com o Mestre, fazer esse processo de comunhão para com Deus. A gente prioriza tal qual esses três, as questões materiais, a gente prioriza os nossos relacionamentos, a gente prioriza todas as outras situações físicas e emocionais, mas não prioriza essa comunhão para com Deus. E aí, as pessoas que estavam ouvindo essa parábola para com o Mestre, quando eles começam a visualizar isso, eles conseguem visualizar uma cena, que há um grande banquete, onde esses três primeiros convidados eram os hebreus, né? E esses hebreus, eles não aceitavam esse segundo convite por motivos outros. Eles reclamavam porque Deus comia com os pecadores, porque Jesus, ele comia com os pescadores. Eles reclamavam que Jesus talvez não guardasse o sábado com rigorosidade. Eles reclamavam que a figura do Messias que se colocava ali no Jesus não atendia suas expectativas e por isso eles rejeitavam esse convite. É importante salientar que o convite ao reino de Deus, que o convite ao reino dos céus, ele é feito a todos. A aceitação é uma escolha nossa. Todos nós somos convidados para estar junto com Deus, para estar comungando para com Ele, ou melhor, para que a gente possa usufruir dessa felicidade plena. A escolha é deliberadamente nossa. Tem um livro que eu particularmente gosto muito, tem uma trilogia, na verdade, escrita por Herculano Pires, sobre a conversão do mundo, né? Herculano é uma ficção espírita, onde ele traz três figuras históricas para tentar retratar a conversão do mundo na conversão individual. Então ele traz o livro de Maria de Madalena, Barrabás e Lázaro. Barrabás, inclusive, ganha aí alguns prêmios literários. Ao final do livro de Barrabás, ele traz o relato de Judas. E a história que Herculano traz ali no relato de Lucas é tão singular e ela é tão bonita que reflete muito bem o que a gente está falando aqui. Há um momento em que ele coloca como a narrativa de Judas dizendo assim, olha, Jesus veio e nos falou sobre duas províncias, dois estados. Ele falou do reino dos céus e falou do reino de Deus, mas eu só conseguia ver o reino da terra. Lá ele diz assim, eu não tinha olhos para o reino dos céus, mas o tinha e muito apropriados para o reino da terra. Muitas vezes no nosso caminhar, a gente se sente com muita vontade de estar com Deus. A gente está com muita vontade de estar com a equipe espiritual superior, de estar comungando com o Mestre Jesus. A gente anseia, a gente deseja estar no reino de Deus, a gente deseja alcançar o reino dos céus, mas só visualizamos ainda o reino da terra. Ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as paixões do mundo, as paixões mundanas fazem com que a gente queira única e exclusivamente aqui a terra. É fácil a gente perceber, sobretudo no momento que a gente está vivendo, numa grande pandemia. É comum eu receber algumas coisas no WhatsApp de grupos, inclusive de grupos espíritas, que as pessoas dizem assim, mas está muito difícil, esse momento é um momento muito difícil, e as pessoas começam a reclamar cada vez mais da situação, propagando medo, terrorismo, propagando pensamentos deletérios, né? Ao invés de nós agradecermos a oportunidade de Deus, que nos foi concedida para estarmos aqui nesse momento, para praticar a resignação, para praticar a solidariedade, o amor ao próximo, para praticar aquilo que nós estamos aprendendo na teoria. É o convite que nos foi feito.
A pandemia que nós estamos nesse momento é mais um convite para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e assumamos o compromisso de sermos cristãos, assumir esse compromisso de amorosidade, esse compromisso de amorosidade que começa dentro de mim e que se estende ao outro, não colocando ali nenhum tipo de dificuldade, não enxergando ali que Deus errou no meio do caminho, porque a gente ainda diz assim, mas Deus errou, não é esse momento certo. Muitas vezes nós nos julgamos acima dele, né? Enxergando apenas um pedaço do plano de Deus. Então a gente continua, né, com a parábola do grande banquete, quando Jesus diz assim: assim o servo voltou e relatou isto ao Senhor. Então o dono da casa, irado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. A palavra irado ali é a simbologia ali humana, né? É a tradução ainda humana. Mas olha que interessante, embora ele colocando a palavra irado, a resposta desse Senhor não é uma resposta de vingança, é uma resposta do dar a outra face, é uma resposta de amorosidade, de derramamento de amor. E as pessoas ficam ali extremamente assustadas. Por quê? Porque na tradição, como eu disse anteriormente, lá no início, a tradição era que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos não estariam no banquete do fim dos tempos, no banquete messiânico, não comungariam com Deus. E vem Jesus tirar esse paradigma, quebrar esse paradigma e dizer, não, estes também estarão comungando com Deus. Seriam os proscritos, ali aqueles que são exilados, os banidos daquela comunidade. Ele está dizendo, não, ele vem sim. É um derramamento de amor que Jesus ali coloca para aquelas pessoas que estão ali escutando. E ele diz, e o servo disse, Senhor, o que mandastes foi feito, e ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo, sai pelos caminhos e sebes e compele-os a entrar, para que a minha casa se encha. Os caminhos, as entradas que se tinham para a cidade, né, para a comunidade, se dava pelos caminhos de pedra ou pelas sebes. O que eram as sebes? Que a gente conhece hoje como cercas vivas, né? Eram feitas trilhas onde se tinham cercas vivas que davam ali a entrada da comunidade. Era o entreponto entre a comunidade e o meio externo. E quando ele manda ali que o servo saia entre caminhos e sebes, o que ele está fazendo? Qual que é o convite que ele está fazendo ali? Ele está convidando os gentios. Então, é aquele fechamento de que não está, a comunhão com Deus não se restringe unicamente aos primeiros, aos hebreus, aos judeus, mas que estarão ali toda a humanidade, aos estrangeiros, aos gentios e todos aqueles que mesmo com deficiência queiram estar presente no banquete do Senhor. E ele diz, e compele-os a entrar. Lamentavelmente, a Inquisição Espanhola, por exemplo, utilizou essa frase literária para fazer as suas subversões. Em verdade, esse compelir não é um compelir de agressividade, não é um compelir de violência, mas tem um significado por trás disso daí. Tem uma tradição, um contexto colocado nessa única palavra. Qual que seria o contexto? Só antes de falar sobre ele, é importante que quando ele fala sobre convite aos gentios, e anteriormente ele fala dos coxos, né, dos cegos, dos aleijados, ele vai muito ao encontro ali da frase que Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar o evangelho de Jesus perante a humanidade, sem distinção, para que nenhum fique sem essa luz. Então, quando ele fala com os compele, quando ele traz essa possibilidade de compelir, é porque existia uma tradição naquela época de que, imagine, alguém que está lá em Recife, ou lá em São Paulo, ou lá nos Estados Unidos, chega para você e diz assim, olha, tem uma festa de gala e você foi convidado. Você não conhece a pessoa, você não conhece o dono da festa, não conhece os convidados, não conhece absolutamente nada. Há uma imposição da sociedade que você rejeita esse convite. Você vai fazer o que lá? Vai passar vergonha, né? A primeira coisa que nos vem à mente é exatamente isso. Naquela época não era diferente. A pessoa os gentios, eles não conheciam quem que era o dono, né? Quem que era o Senhor, quem estava provocando quem estava convidando para aquele banquete, eles não conheciam. E mesmo que ele estivesse passando fome,
eles tinham a obrigação, pela tradição, de fazer a rejeitação. Eles tinham que rejeitar, eles tinham que recusar aquele convite. Porque uma pessoa que estivesse numa classe mais baixa não poderia aceitar o convite a um banquete de alguém que tivesse uma classe mais alta. Então, eles eram obrigados a recusar esse convite. E percebam que esse convite é dado apenas uma vez. É o segundo convite, porque o primeiro foi dado aos primeiros, aos hebreus, né? Na simbologia dos primeiros convidados. Esse só foi feito ao segundo. Não teve um segundo, um duplo convite, é só o segundo. Então, o que Jesus estava colocando ali nas entrelinhas é de dizer assim, olha, pega eles pelos braços com um sorriso no rosto e mostra que é verdade. Mostra que eles também podem participar do banquete para com o Senhor. Mostra que eles também são convidados. Mostra que o Senhor estará muito alegre, de braços abertos ali a recebê-los. Para que a minha casa se encha. Por que para a minha casa se encha? Para que as pessoas que ali que adentrem não vejam o pátio vazio e se sintam envergonhadas. Elas precisam ser acolhidas. Essa era a preocupação desse Senhor. Que as pessoas ao serem convidadas, elas possam se sentir acolhidas e não envergonhadas de ali se encontrarem. Olha a beleza do Evangelho de Jesus, olha a beleza dessa parábola. Quando nós instituímos as casas espíritas, as congregações religiosas das mais diversas matizes, nós temos o trabalho e o cuidado de acolher todos aqueles que querem escutar a palavra do Mestre. Porque a palavra de Jesus é aquela que nos traz o conforto da alma, que nos toca a acústica da alma, é aquela que traz a preponderância do amor e que ninguém pode ser coagido, ninguém pode se sentir envergonhado, ninguém pode se sentir indigno de ali penetrar. Esse é o nosso compromisso como cristão. Como diria Chico, a cada verdade 1 litro de amor. Nós precisamos dar litros e litros de amor na pregação do Evangelho de Jesus. E ele conclui, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foi convidado provará do meu banquete. Aqui já não faz parte da parábola. Por quê? Porque ele diz, eu vos digo. Né? É Jesus trazendo essa fala para si mesmo, que nenhum daqueles homens que foi convidado provará do meu banquete. Aqui ele não está rogando praga, né? Aqui ele não está dizendo assim, olha, você errou e aí em virtude desse erro você não poderá participar desse banquete. De maneira nenhuma. Era ali Jesus tentando colocar para os ouvintes que ali o cercavam, que dá para retificar os equívocos, né? Que dá para fazer um caminho de retorno com o filho pródigo. Dá para fazer esse caminho de retorno. Dá para mudar a sua postura daqui por diante, deixar de praticar as iniquidades e aí sim ser apto, como a mesma parábola em Mateus, quando ele diz da veste nupcial, né? da veste nupcial, trazendo essa simbologia de que é preciso vestir-se ou estar com a roupa certa. Qual roupa certa? A roupa da amorosidade. Aqui da mesma forma Jesus completa. Veja que o significado é o mesmo, visto que a parábola é a mesma. É a ideia de que se você quiser participar desse banquete, necessário é que você assuma a postura de cristão, assuma a postura do primeiro convite que foi dado, do convite que é feito, esses convites que não são feitos diariamente. Não dá para a gente fazer à distância, não dá para a gente dizer assim, olha, eu quero participar desse banquete, eu quero estar em comunhão com Deus, mas à distância, sem mudar o meu íntimo, sem mudar as minhas atitudes, sem mudar o meu pensamento. Não dá para a gente dizer assim, olha, eu vou ser uma pessoa maravilhosa daqui para frente, no fim da minha vida, eu vou ser uma pessoa quase pura, um espírito quase puro. E aí sempre deixar para amanhã, não, amanhã eu começo, e amanhã eu começo, e amanhã eu começo, daqui a um mês chega o momento do desencarne. Aí a pessoa diz assim, não, mas peraí, não deu tempo não, mas deixa eu voltar. Não é por mim não, é por causa do meu vizinho, é por causa do meu filho, é por causa do meu neto, e começa a dar as desculpas. Eu não consegui fazer isso por causa disso, não. Essa é uma atitude nossa, é uma aceitação que nós devemos fazer no agora.
através desses convites que nos é dado diariamente. O convite à resignação, o convite a enxergar as belezas que Deus nos proporciona dia após dia. Porque os flagelos que vão nos cercando, nos momentos atuais, como foram nos momentos anteriores, eles são a oportunidade, são esse convite que nos é dado de a gente visualizar aquilo que a gente não enxergou até aquele momento. Chegou a hora de parar, chegou a hora de aceitar esse convite, de modificar o nosso eu, de dar um passo à frente, um passo a caminho dessa amorosidade. Tudo, portanto, faz parte de escolhas. Nós precisamos fazer as nossas escolhas diárias. A cada dia que nós sempre temos pelo menos 2 escolhas. Quando você acorda de manhã, você tem a opção de levantar ou de ficar deitado, né? Quando você levanta de manhã, você tem a oportunidade de que o seu dia seja bom, o seu dia seja ruim. Você tem a lente que você dá diante das dificuldades. A dificuldade em si, ela é neutra. A lente que você dá, o seu olhar que você dá, ela é que faz toda a diferença. É a escolha que você faz diante das dificuldades. É como você vai agir diante daquela dificuldade. Precisamos alterar o nosso pensamento, sair do pensamento deletério, do pensamento que só vê o mal, a coisa ruim, o lado negativo das situações e trazer aquilo que de bom ela nos traz. A possibilidade de melhoria do íntimo, a melhoria do espírito imortal. Então sempre nós estaremos ligados ali à escolha. Nós visualizamos Jesus fazendo esse convite diariamente no nosso dia a dia. Mas qual será ali as nossas escolhas? Tem uma historiazinha que eu acho muito interessante, que certa feita eu vi no Instagram, me permitam fazer a leitura dela, porque eu acho ela bem bonitinha. Eu vou tentar trazer ela da maneira menos maçante possível, para que vocês não fiquem entediados. E ela fala sobre o educador, né? É uma mensagem muito bonita, que chega certa feita um jovem ali na proximidade de um antigo professor, e ele chega ao professor e diz assim: professor, o senhor lembra de quem eu sou? Ele disse: não lembro, já era um senhor de idade. E ele diz assim: eu não lembro não. Então, eu fui um aluno seu. E ele disse: você foi um aluno meu? Que legal! E o que você faz hoje, né? Como é que você está agindo? Qual que é o seu posicionamento agora? O que você está fazendo no seu dia a dia? E ele diz assim: olha, na verdade eu me tornei professor, assim como você. E você me inspirou a ser um professor. E aí ele para e pensa: mas em que momento é que eu te inspirei a ser um professor? E aí o jovem começa a contar uma pequena história. Ele diz assim: um dia, um amigo meu, também estudante, ele chegou com um relógio muito bonito, um relógio bem novinho, e aí eu decidi que aquele relógio ele deveria ser meu. Eu decidi que eu queria aquele relógio para mim, e aí eu roubei, tirei do bolso dele e coloquei no meu. Um pouco tempo, aquele meu amigo, ele notou a ausência daquele relógio e foi falar para o nosso professor, que era você. Explicou que o relógio dele havia sido roubado. Então o senhor parou a aula e disse assim: o relógio do meu parceiro foi roubado durante a aula de hoje. Quem roubou, devolvam. Houve aquele momento de silêncio na sala. Eu sabia que tinha de devolver, mas não era isso que eu queria para a minha vida. Eu queria aquele relógio, era aquilo que eu buscava naquele momento. Então eu decidi não continuar, eu decidi não devolver. E aí o professor disse assim: não tem problema, vamos fazer o seguinte. O senhor fechou a porta e disse para todo mundo que vocês iam vasculhar bolso a bolso de todas as pessoas que se encontravam ali naquela sala. Mas antes de começar, o senhor disse assim, que todo mundo pudesse fechar os olhos, porque só procuraria se todos tivessem ali os olhos fechados. Então todo mundo fechou os olhos e vocês começaram a colocar a mão no bolso de cada pessoa. E bolso a bolso foram passando até que chegaram no meu bolso e encontraram o relógio. Pegou o relógio, o senhor continuou indo de bolso a bolso, até que quando terminou por todas as pessoas, o senhor disse: abra os olhos, já temos o relógio. O senhor nunca disse nada, o senhor nunca comentou sobre aquele episódio, o senhor nunca falou absolutamente nada para mim, nunca disse quem foi que roubou aquele relógio. Naquele dia, o senhor salvou a minha dignidade para sempre, porque foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas foi também aquele dia
em que minha dignidade foi salva de não me tornar ali um ladrão, uma má pessoa, uma pessoa que fosse detestada pela sociedade. Você nunca me disse nada e mesmo que não tenha me repreendido ou chamado minha atenção para me dar uma lição de moral, recebi aquela mensagem claramente. E graças a Deus, eu entendi que isso é o verdadeiro papel de um educador e por isso eu fiquei com vontade de me tornar também um professor. O senhor lembra desse episódio? E aí o professor diz assim, eu lembro do episódio, eu lembro do relógio, eu lembro da ação que nós fizemos, mas eu não lembro de você, porque naquele momento eu também estava de olhos fechados. Olha a beleza desse ensinamento. Primeiro ele dá-se a oportunidade para que a pessoa possa ali se retratar do equívoco que cometeu, o primeiro convite. Mas a pessoa ali negando-se, dá-se a segunda oportunidade, o segundo convite. O convite de nós de que a gente possa de fato se retratar, mas como um bom educador, ele não constrange. Ele não violenta consciências tal qual o Mestre Jesus, tal qual o nosso Pai maior. Ele não constrange a nossa consciência, ele não constrange o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá a possibilidade da escolha. E quando nós aceitamos esse convite, tudo altera na nossa realidade, na nossa jornada, e nós conseguimos ali alcançar mais facilmente essa ascensão espiritual. Então, que essa mensagem possa adentrar o coração de cada um de vocês, para que se faça a reflexão agora e diante. Qual a minha escolha diante de tudo que nós estamos passando no momento? Eu vou negar esse convite e me ater às questões outras, as questões materiais, as questões físicas, ao medo, ao orgulho, ao egoísmo, ou eu vou aceitar esse convite e ver tudo que de belo e de bom se existe, é dado pela oportunidade de Deus e aproveitar esse convite, essa oportunidade para progredir espiritualmente. Qual a minha escolha? Mas não basta fazer a escolha, é necessário dar um passo, é necessário agir diante das situações. A escolha é o primeiro passo, o segundo é ir até o banquete. Que nós possamos efetivamente fazer escolhas ajustadas com esse pensamento do divino e começar a agir amando a nós mesmos, amando ao próximo e, por consequência, amando a Deus. Jesus, nosso guia, nosso modelo maior, possa nos auxiliar nessa jornada, que não é fácil, hoje, amanhã e para todo sempre. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, lembrando do SOS Comunidades, que o Centro Espírita André Luiz está aqui fazendo, na proposta que ele está se dando, que é uma oportunidade de escolha também, de chegar ao outro coração, de ajudar, o momento da solidariedade, de colocar a mão no bolso, ou de colocar-se à disposição da tarefa ativa para auxiliar o outro. Lembrando que vocês podem acessar o link, entrar em contato com o pessoal para saber como pode ajudar. É mais um convite, é mais uma oportunidade. Então, que Jesus possa aquietar os nossos corações, preencher a nossa alma da sua amorosidade, que esse sentimento de paz, esse sentimento de amor, de bem-aventuranças possa se estender até os outros corações, os corações daqueles que passam por duras provas, por duras expiações, aquelas pessoas que têm seus entes queridos agora retornando à pátria espiritual, aqueles que aqui se encontram, aqueles que já se foram, a equipe espiritual que está ali ordenando nesse momento, que está auxiliando, que seja abençoado, Pai amado, que seja abençoado o Mestre Jesus, que nós nos dê força, nos dê perseverança, nos dê a capacidade de fato de desenvolver as nossas potencialidades divinas, nos acolha no teu manto de amor, nos protege, nos dá esse ânimo, Pai amado, para que nós não possamos ceder nesse momento de aflição. Abençoa a nossa família, aquela que está na nossa casa e aquela que está longe, porque temporariamente nós não podemos dar os abraços necessários, mas para dar valor a cada abraço, a cada olhar, a cada sorriso, a cada palavra dita, a cada aconchego dos nossos laços familiares. Que a gente possa, Pai amado, sair da noite de hoje, do momento de hoje, dessa reflexão do agora, melhor do que aqui iniciamos, com ânimo para que nos tornarmos seres humanos, pessoas, espíritos melhores.
Nos auxilia, Pai amado, nessa jornada, hoje, amanhã e para todo sempre. Assim seja.